E um levantamento do Itaú BBA acompanha a alocação de recursos por setores, especialmente os estrangeiros, e avalia o fluxo do gringo aqui no Brasil. E esse levantamento traz dados muito interessantes. Maio foi um mês de saída e de seletividade dos estrangeiros no Brasil. O setor de energia, na verdade, é o único que segue com números positivos, enquanto os estrangeiros estão tirando o pé e tirando os dólares, por exemplo, do setor financeiro e também do consumo. Para falar sobre esses números e o momento do mercado brasileiro no olhar do gringo, a gente conversa com Daniel Gever, que é estrategista-chefe do Itaú BBA. Daniel, obrigado, boa noite por estar aqui com a gente. O gringo está dando tchau para o Brasil, Daniel? Boa noite. Boa noite. Acho que é uma coisa temporária, né? Que diferença 1 mês e meio, 2 meses fazem, né? Quando a gente conversou, o que aconteceu? Acho que a gente sofreu aqui uma tempestade perfeita. Aconteceram duas coisas. A primeira questão foi a questão de o mundo dos investimentos está fazendo praticamente um trade que é inteligência artificial, a parte de infraestrutura. Então, muitos dos investidores tiraram dinheiro da América Latina, não só de Brasil, de outros mercados emergentes para colocar em países como Coreia, Taiwan, que são onde está a parte dos semicondutores e memórias. Então, acho que esse foi um dos primeiros fatores assim que impactaram aqui o fluxo do estrangeiro. E acho que o segundo ponto foi a tentativa de finalizar a guerra, né? O mercado sempre esperava, né? Começou a guerra no início ali, final de fevereiro, não, final de março termina, não, final de abril termina, final de maio termina, final de junho termina. Tiveram várias tentativas e o que aconteceu foi a expectativa de inflação no mundo, ela ficou mais alta. Para você ter uma ideia, por exemplo, no Brasil, o horizonte do Banco Central esperava que a inflação estivesse chegando a 18 meses ali ao redor de 3,2%, 3,3%, isso ali, números próximos de março. Hoje, a gente tem uma expectativa que o ano aqui, o Itaú espera que o ano termine próximo de 5,5% a inflação. Ou seja, aquela tese de vamos cortar juro e ter uma política monetária muito relevante, elas ficaram de lado. Então, acho que esses dois fatores afetaram um pouco do humor do estrangeiro aqui nos últimos meses. Então, acho que explica um pouco. E, Daniel, mas olhando ainda para a big picture, assim, para o cenário mais amplo, a gente teve uma mudança assim, de ares no que diz respeito à política monetária pelo mundo. Se 2 meses atrás a hipótese de alta do juro nos Estados Unidos era bem pequenininha, hoje não dá para dizer a mesma coisa. O ritmo de corte da Selic também, tem gente achando que já vai parar e nem vai ter nada na semana que vem. Como é que isso afeta olhando para frente? Será que isso torna esse fluxo do estrangeiro menos provável? Assim, se você pegar os dados acumulados, né, no ápice do ano, a gente chegou a ter 70 bilhões de entrada de estrangeiros líquidas no mercado. Hoje, a gente está próximo de 40 bilhões, ou seja, lá desde meados de abril, ali saíram quase 30 bilhões na média. O estrangeiro, e tem um ditado americano, né, dos gestores famosos lá fora que fala stocks follow earnings, né, as ações seguem a tendência de lucro. Geralmente, o meu dia a dia é falar com vários desses investidores e eles me pedem, Daniel, eu quero tendência de lucro positivo. O que significa isso? Eu quero empresas, setores que cresçam duplo dígito lucro, de preferência que a segunda derivada, o que tem uma aceleração de resultados e que os analistas e que o mercado revise para cima. Quando você para de cortar os juros, você quebra um pouco essa narrativa de aceleração de crescimento de lucro. Então, por exemplo, o que a gente imagina que vai acontecer e tem acontecido aqui nas últimas semanas o mercado está revisando a tendência de lucro da Bolsa Brasileira levemente para negativamente aqui ao redor de 5% para baixo aqui nas últimas semanas, e a gente acha que pode ter um pouquinho mais para incorporar esse novo cenário. Tinha gente que tinha um cenário que no final do ano que vem iria para 11, ao redor de 12, e agora o pessoal está levando isso para alguma coisa ao redor de 13,5%. Então esse impacto impacta a tendência de revisão de lucro. Então, geralmente, quando você sobe juros, você quer um pouco menos mercado acionário, teu custo de oportunidade sobe, e quando você cai juros, que era o que estava acontecendo até março, a gente quer porque aceleraria os lucros. E aí, isso tem... E aí, aproveitando a pergunta dos seus clientes, dos clientes do Itaú BBA, quais segmentos são os que têm mais cheiro de lucro
à frente. O teu relatório menciona, por exemplo, a posição positiva no setor de energia. Tá por ali os números melhores, assim, e quem tá mal nessa história? Não, essa é uma excelente pergunta. Praticamente o único setor que está tendo revisão positivo de lucro como setor é o setor de petróleo. Então, distribuição de combustíveis, as empresas produtoras de petróleo, porque a curva de petróleo está segurando mais alta que o esperado. Quem está tendo revisão de lucro negativa é a parte de economia doméstica, um pouco mais o setor, a parte de consumo, a parte de transportes, a parte que ela é, de certa forma, afetada pela alavancagem dos juros e ela também é afetada pela segunda derivada, que é o impacto do aumento das matérias-primas no custo de produção. A gente aqui, quando a gente pensa, né, um portfólio, né, a gente pensa um portfólio olhando para frente, assim, quem são setores, temas que conseguem ter capacidade de repasse de preço, porque a gente está vivendo um ambiente de inflação aumentando. Então, por isso que a gente, na nossa recomendação aqui, e até eu acho que na nossa cabeça é uma oportunidade, né? O estrangeiro vendeu um pouquinho do setor de infraestrutura mês passado, mas a gente continua achando que infraestrutura é um dos melhores setores para se estar posicionado nos próximos 6, 12 meses para atravessar bem esse período de uma inflação mais alta. Dica do Daniel então, hein? Dica do Daniel. O gringo tirou o pé em infraestrutura, tem um monte de concessionária por aí no mercado descontada. Talvez seja o momento. Daniel Gever, que é estrategista-chefe do Itaú BBA, obrigado pela conversa. Voltaremos a conversar, porque Daniel traz a temperatura do investidor estrangeiro na Bolsa. Daniel, obrigado pela conversa. Bom finzinho de quinta-feira, meu caro. Um abraço. Obrigado, boa noite.